Olá pessoal, tudo bem? Sou Vinícius Amaral e faço parte dos Doutores Cidadãos. A minha dúvida é a seguinte: como funciona o processo de entrada dos novos voluntários? E de que forma que vocês conseguem identificar o perfil desses voluntários para cada tipo de projeto que tem aí no Canto Cidadão, tá bom? É isso, beijão, tchau, tchau! Oi Vini, oi pessoal, eu espero que vocês todas e todos estejam muito bem. Vini, obrigado por essa pergunta. É uma pergunta muito importante para a história recente do Canto Cidadão e dos seus programas socioculturais. E eu digo história recente porque esse trabalho de compreensão das pessoas que estão chegando na organização para realizar os trabalhos voluntários, esse trabalho vem sendo feito ao longo de quase 18 anos. E especialmente nos últimos 3 para 4 anos, nós começamos a fazer um trabalho ainda mais sensível, ainda mais curioso, de compreensão de quais são as competências socioemocionais que as pessoas que desejam fazer um trabalho voluntário conosco no Canto Cidadão. Então perceba que é algo localizado para essas atividades de voluntariado dentro de hospitais ou junto a públicos que vêm de escolas e de organizações sociais. Então esse é um ponto fundamental que eu quero colocar desde já, que se divide em 2 partes. A primeira, que a gente vem observando nos últimos 18 anos, quais seriam essas competências socioemocionais que mais dariam condições naquele momento da vida da pessoa que deseja ser voluntária, e também que isso tem relação com as atividades que a gente faz. Portanto, está aqui um cenário que é muito peculiar ao Canto Cidadão, o que não significa que essa pessoa não possa realizar atividades voluntárias, muito pelo contrário, né? Ela pode encontrar outros locais em que as habilidades socioemocionais que ela tenha neste momento possam servir àquela atividade. Então, isso colocado, faz sentido também lembrar que as nossas atividades acontecem em locais muito sensíveis e por isso é fundamental a gente trazer esse olhar sobre as competências socioemocionais, porque cada vez mais a gente acredita num voluntariado que vai fazer o bem de alguma forma. Isso é um ponto de partida, né? Uma premissa, é que a gente vai oferecer alguma coisa que vai nutrir a sociedade. E para isso a gente acredita que a gente deve fazer este bem de uma forma bem feita, e para isso a gente precisa de pessoas que estejam disponíveis para uma preparação, para um acompanhamento na realização dessas atividades. Então, quando a gente faz uma abertura, uma convocação de novas pessoas para entrarem nos programas socioculturais, e aí cada programa tem um conjunto de peculiaridades, porque são programas específicos, né? Desde a palhaçaria, música, teatro ou atividades lúdicas, culturais, educacionais nas brinquedotecas, a gente vai observar na hora que a gente faz o PIP, que é o Programa de Identificação de Perfil. Esse é o nome que a gente dá para o processo de entrada de novas voluntárias, de novos voluntários. A gente tem uma série de etapas, desde uma inscrição, uma palestra de apresentação do tipo de voluntariado que o Canto Cidadão busca fazer, desde o seu processo de treinamento, de acompanhamento, de realização das atividades, de treinamento continuado. Então, para a pessoa entender desde o início com qual tipo de organização ela vai dialogar para a realização dessa sua vontade de voluntariar-se. E depois da palestra, a gente tem o que a gente chama de um questionário comportamental, e aqui tem um ponto importante para responder também a sua pergunta, Vini. Então, depois do questionário, a gente tem muitas vezes o que a gente chama dessas dinâmicas de grupo, e, se necessário, a gente tem entrevistas individuais para chegar às pessoas que vão compor as vagas daquela turma que vai iniciar um treinamento para um determinado programa sociocultural. Em se tratando das competências socioemocionais, que eu estava falando lá atrás, que a gente foi identificando, por exemplo, quando a gente observa o trabalho dos doutores cidadãos,
que é o grupo do qual você faz parte, Vini, que é a Palhaçaria Hospitalar Voluntária do Canto Cidadão, que está presente em 16 hospitais públicos e filantrópicos da Grande São Paulo e também em Jundiaí, nós observamos que tem 3 competências socioemocionais que a gente foi detectando ao longo dos últimos muitos anos, que essas competências estão mais presentes nas pessoas que realizam, seguem realizando e fazem essa realização do trabalho voluntário de uma forma compatível com aquilo que a gente espera, compatível com aquilo que o hospital, que é a razão de existir do trabalho, espera. Então a gente tem 3 competências socioemocionais. Uma delas está vinculada com a questão da comunicação, a comunicação de 2 mãos, que a gente pode chamar de uma comunicação empática, de uma comunicação que se pauta também e às vezes especialmente pela escuta, para que a gente possa estabelecer pontes com as pessoas visitadas. Afinal, a gente não vai fazer show no hospital, a gente vai fazer o que a gente chama de bons encontros. E bons encontros tem essa dupla mão, e em especial a gente oferecendo um bom convite para que a pessoa nos conte um pouco de si, da sua história, e a partir daí a gente encaminha essa visita. Às vezes simplesmente para ouvir, às vezes para buscar um pouco desses elementos que foram trazidos pela pessoa, para mergulhar um pouco mais, para propor uma descontração, para propor alguma atividade que seja mais cômica, inclusive, no caso da palhaçaria. Então, comunicação capaz de lidar e de estimular a visita mútua entre as partes. Além disso, a gente tem uma questão voltada ao engajamento, ao comprometimento, porque o nosso trabalho é um trabalho regular, é um trabalho que tem recorrência, é um trabalho que tem um calendário dentro de um semestre normal, tem um calendário a ser cumprido, porque esse calendário é combinado entre o voluntário, a voluntária, o Canto Cidadão e o hospital. Então a gente faz todo esse empenho junto com o voluntariado para que o hospital tenha informações cada vez mais precisas, para saber quem vai, quando, até para poder organizar com as outras ofertas de outras organizações sociais, da sociedade civil, para que o hospital possa ter essa capacidade de ter uma noção de quais são as ofertas que a sociedade está entregando para essa unidade de saúde e aí distribuir ao longo de um calendário da melhor forma. Então, comunicação empática, engajamento e comprometimento, e uma outra competência socioemocional cada vez mais importante é a noção, o entendimento e o envolvimento em assuntos relacionados aos direitos humanos, relacionados à diversidade, relacionados à equidade. Então, por meio dessas 3 competências, a gente compreende que por ali circulam essas pessoas que vão desenvolver um trabalho pelo nosso histórico, que é compatível com aquilo que é o esperado neste momento da história dos doutores cidadãos, nesse programa que eu estou contando, e aí a gente vai estendendo de outras formas para os outros programas. Inclusive, para não me estender muito mais na resposta, embora seja uma resposta muito complexa, né? Não complexa, não é porque é difícil de dizer, mas é porque tem muitas frentes que a gente vem cada vez mais buscando observar para ter muita justiça, muita transparência e ter competência na hora de convidar as pessoas, na hora de, dentre tantas pessoas que felizmente procuram o Canto Cidadão, a gente conseguir identificar quem naquele momento, para aquela atividade, se apresentou da forma mais compatível com aquilo que a gente está procurando. Seja super bem-vindo e bem-vinda, você que está vendo esse vídeo, a conhecer mais no www.cantocidadão.org.br. Você vai ver lá todos os nossos programas. Conheça mais, tá bom? Vini, muito obrigado pela pergunta. Estou à disposição, assim como a equipe do Canto, para a gente se perguntar coisas e para a gente se responder coisas. Um beijão e até a próxima.